IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Senhor Jesus, que a tua misericórdia infinita permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a fé e a certeza da superação das nossas aflições pelas vias do conhecimento e da prática das lições do teu Evangelho de amor. Faze de nós instrumentos da concórdia e da fraternidade, promovendo a união inquebrantável da família humana, como irmãos que todos somos. Sê conosco, divino amigo. Bom dia, meus caros ouvintes. Bom dia, Nara. Bom dia, Eurípides. Bom dia, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês, bom dia, ouvintes da Rádio Imperador. Nós nos abraçamos de novo no melhor dos sentimentos de fraternidade e de paz. Sementeira Cristã, programa do IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Os espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão 845. As predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não são um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? A resposta: as predisposições instintivas são as do espírito, antes de sua encarnação. Conforme for ele mais ou menos avançado, elas podem solicitá-lo para atos repreensíveis, e ele será secundado nisso pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Mas não há arrebatamento irresistível, quando se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. A sessão pergunta e resposta atenderá a nossa prezada ouvinte Ana Lívia, do Jardim Centenário, que perguntou: por que o Espiritismo não admite a eutanásia, mesmo em casos de pessoas grave e irreversivelmente enfermas? Vamos aguardar um pouquinho, minha cara Ana Lívia. A resposta virá no final deste programa. Meus caros ouvintes, doação de órgãos. O ambiente do IDEFRAN, sigla do Instituto de Divulgação Espírita de Franca, é quase sempre palco de considerações sobre os assuntos que mais preocupam a sociedade humana, principalmente no que diz respeito às coisas do espírito. É assim que não recusamos voltar a tratar do assunto de doação de órgãos diante de preocupadas considerações manifestadas por representantes de casas espíritas dedicadas ao atendimento de pacientes em estado de afastamento da realidade e da essência do nosso ser. Esses mesmos frequentadores do IDEFRAN nos solicitam que repitamos neste programa temas que serão a pedido deles, ouvidos e apreciados convenientemente pelos seus pacientes de orientações espirituais, sendo um deles a doação de órgãos, assim como tem sido do suicídio. Nos compêndios espíritas a respeito da lei de reencarnação, convencemo-nos de que, no decorrer de sucessivas vidas aqui no nosso planeta, condições. Com isso, aprimoramos nosso caráter
e nossa personalidade. Até um dia em que a vontade divina se fizer em nós, concedendo-nos a condição de espíritos livres, enquanto saibamos que isso demandará muito tempo. Cada reencarnação, portanto, precisa de um novo corpo físico, amoldado ao nosso espírito e que venha a atender às nossas necessidades evolutivas. Daí a necessidade de bem compreendermos as implicações espirituais que envolvem decisões nossas quanto a doarmos os nossos próprios órgãos sem que sintamos mutilados. A natureza é sábia e nos prodigaliza recursos em todos os sentidos que acodem aos anseios humanos, quer para o bem, quer para o mal. O poderoso fator a promover a interação da vontade humana no propósito de movimentar tais recursos é o psiquismo, que, por sua vez, sendo as implicações do pensamento, deve ser educado sob os parâmetros da moral cristã. Quando, todavia, ocorre de o indivíduo, ainda que educado, não ser detentor de esclarecimentos quanto à realidade do espírito, pode ocorrer de tomar decisões inconvenientes e até prejudiciais ao bem-estar do corpo e do espírito, representando-lhe atroz sofrimento. É verdade que uma dessas decisões, que pode ser do próprio indivíduo ou de seus familiares, é a de, uma vez vitimado pela morte cerebral, por exemplo, doar seus órgãos. Tal expediente representa com certeza um gesto caridoso, porquanto atende à necessidade de alguém que, se não recebesse o transplante, perderia a própria vida. Assim sendo, o gesto de grandeza, tanto da família quanto da própria pessoa desenganada, requer que todos tenham conhecimento das implicações espirituais que o envolvem. Uma vez desencarnado, o espírito doador, se é conhecedor da realidade espiritual, sentir-se-á profundamente confortado com a certeza de que ajudou alguém a continuar a viver, já que ele mesmo não era assistido por tal possibilidade. Se, porém, o doador era materialista ou ignorava as peculiaridades do espírito com relação ao indispensável apego à matéria, sentindo-se, por isso, ligado ao corpo que morrera, carregará a desconfortável impressão de que está sendo vitimado por dolorosa violência física. Alguns espíritos reencarnam em corpos com deficiências, outros as adquirem no decorrer da existência, devido não só aos erros de vidas anteriores, mas, muitas vezes, também à conduta e conservação inadequada do vaso físico na reencarnação atual. É legítimo dizermos que o nosso corpo físico é nosso, porque nos é dada a tarefa de cuidá-lo, mantê-lo sempre saudável, melhorá-lo, se possível, se tivermos essa possibilidade. Alguns hábitos adquiridos no decorrer da existência, tais como a bebida, a alimentação inadequada, as drogas, o fumo, a promiscuidade e outros, deterioram nosso corpo e fazem-no perder suas qualidades potenciais muito antes do tempo determinado pelo planejamento divino. Mas, para nossa alegria, a natureza concede-nos inúmeras possibilidades de refazimento e, cada dia, desperta em nós, ao som de novas forças e energias. Além disso, a ciência humana cada vez mais se prepara no valoroso trabalho de reconstituição e restabelecimento das funções do nosso organismo físico. Estas são palavras iniciais de Humberto Pazian ao iniciar as considerações que veicula através do seu livro A Doação de Órgãos por uma Visão Espírita, da editora Letras e Textos. Alguns sistemas de estudos orientais nos dão um enfoque muito objetivo quanto aos cuidados que deveríamos ter com o aparelho que Deus nos concedeu para servir de veículo ao nosso espírito e manifestar o que temos de mais importante neste mundo
que é a vida. Nosso corpo é composto de uma complexa rede de nervos, músculos, ossos, vasos sanguíneos e órgãos, todos formados por minúsculos corpos denominados células e todos ligados a um mesmo objetivo, que é a manutenção da vida. Através de medicamentos e intervenções cirúrgicas, o homem está aprendendo no decorrer dos séculos a reparar muitos componentes dessa máquina, até chegarmos mais recentemente à substituição de um órgão doente por unção, doado por alguém quando ainda em vida, como os casos de transplantes de rim, de coração, de fígado, etc., realizados após a morte do doador. Pela sua importância na manutenção da vida, a par do conhecimento das implicações espirituais que da doação de órgãos pode resultar, o conhecimento sobre os próprios órgãos, suas capacidades e suas funções tornou-se nobres nos dias atuais e os transplantes já estão saindo da era da insegurança para uma nova etapa mais séria e mais rotineira. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos. Melhores preços para sua empresa. Distribuição: Rua Carlos de Vilhena, 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Qualquer um de nós, em condições normais de funcionamento orgânico, pode doar seus órgãos. Mas é preciso que conheçamos suficientemente as leis divinas, que são as leis naturais, pelo menos no que diz respeito mais diretamente no quanto conseguimos entender dos desígnios da natureza. Se formos verdadeiramente caridosos e conhecedores dos princípios divinos que nos devem nortear a conduta no bem, jamais negaríamos doar os nossos órgãos quando deles já não mais precisarmos. A doação, a caridade que Jesus procurou nos ensinar, está muito acima disso. Mas isso é tudo que por enquanto podemos realizar sobre a designação de caridade. Não há, nas obras básicas do Espiritismo, qualquer posicionamento a respeito de doação de órgãos, porque, naquele tempo, a ciência ainda não podia cogitar dessa sublime modalidade de doação que caracteriza gestos de caridade. Entretanto, afirmava que o Espiritismo há que caminhar lado a lado com a ciência para que ambos se confirmem e se completem. Devemos então analisar o apego às nossas coisas. Até que ponto somos desprendidos da matéria se a reencarnação e o mundo espiritual são realmente uma verdade para nós? Aí sim, podemos tomar a nossa decisão. Já sabemos também que o corpo físico é uma cópia, uma forma mais grosseira do corpo espiritual ou perispírito, assim como sabemos que toda lesão ocasionada
tem seu correspondente no perispírito. Dúvida ou da certeza dessa agressão pode originar-se o receio de que, doando nossos órgãos, poderemos ficar com o nosso corpo espiritual mutilado. Mas esquecemos-nos de que, através dos nossos vícios, como fumar, beber, etc., vamos destruindo nossos órgãos e praticando um suicídio lento. Ninguém nos obriga a fumar ou beber, e mesmo sabendo de seus malefícios, o fazemos conscientemente. Portanto, haveremos, no futuro, de enfrentar como consequências os problemas deles advindos, para melhor aprendermos a utilizar numa vida futura o corpo físico que Deus nos concede por empréstimo. No caso da doação de órgãos, devemos observar que não há mais qualquer ligação entre o corpo espiritual e o corpo físico. O fluido vital já se esgotou e o cordão fluídico foi rompido. Não há mais relacionamento entre ambos. Portanto, a doação de órgãos, para aqueles que nutrem essa certeza, nada impõe como consequência ao perispírito, ensejando, ao contrário, grande felicidade ao espírito que entenderá a sua caridosa utilidade. Se, todavia, não possuímos suficiente entendimento da realidade espiritual, pode acontecer que o nosso apego ao corpo nos mantém vinculado a ele, e por isso, ao desencarnarmos, sentirmos-nos lesados no corpo que nada mais é do que perispírito, e isso refletirá pelo tempo que demandarmos para nos esclarecer que o corpo físico ficou na Terra e o nosso corpo fluídico deve elevar-se desligando-se daquele. Se entendermos desta maneira, o fato de havermos doado órgãos servirá para nos fazer felizes, visto que guardaremos o sentimento de havermos praticado uma ação caridosa. Ao doarmos órgãos a quem deles necessitavam, conscientes de que eles não nos servirão mais. Quanto ao receptor dos órgãos transplantados, deve ele ficar tranquilo, certo de que não haverá implicação espiritual, senão a de plena satisfação e alegria da parte do espírito cujo corpo, uma vez sem vida, tornou-se tão útil, a ponto de permitir que alguém continuasse com vida e com saúde. Eis alguns depoimentos de espíritos cujo corpo físico teve órgãos retirados para servirem a outrem. A psicografia foi de Chico Xavier, portanto de elevada confiabilidade, disse o jovem Roberto Igor Porto Silveira, referindo-se ao seu pai que se acha junto dele. Meu pai informou-se que a doação fora autorizada por minha mãe, ou melhor, pela minha irmã, e deu-me a conhecer a utilidade da providência, de vez que eu não mais recuperaria o corpo físico. Explicou-se que era justo o trabalho que fez, entregando-se o meu coração, que ainda pulsava, a um irmão doente, que com isso pôde continuar vivendo. Esclareceu-me com tanta lógica que acabei reconhecendo que minha irmã agiu corretamente, e isso me faz feliz. Um outro caso é o do jovem Christian Freitas Campos. Disse ele: estou muito feliz por ter uma mãezinha que, doando os olhos que serviram ao meu corpo, permitiu que duas pessoas voltassem a enxergar. Foi por sua vontade que havia doado as minhas córneas. O primeiro destes dois relatos acha-se no livro Vozes da Outra Margem e essa segunda mensagem no livro Continuidade, ambos psicografados por Chico Xavier. Bem, até agora, lembramos que nós temos um corpo espiritual que abriga o nosso espírito em sua tarefa evolucionária e que temos também um corpo material que abriga ambos em sua tarefa no resto do chão do planeta, isto é, na vida material.
Frisamos também que, se falamos de corpos, o nosso eu verdadeiro é o espírito, que é eterno e imortal. Para que realizemos, então, essa tarefa, ou para que realizemos nossa tarefa no plano existencial terreno, precisamos de um corpo material, um corpo físico com todo o seu complexo e perfeito mecanismo de funcionamento. Mas observamos que, apesar de toda essa perfeição, ainda necessitamos de alguma coisa para fazê-lo funcionar. É aquilo que conhecemos como vida. Por isso, queridos irmãos, a doação de órgãos é a transferência de um momento de vida a um outro espírito que dará continuidade à sua realização corpórea, às suas realizações na vida material. No Sementeira Cristã, em nossa dimensão. 17º FECEF, Festival da Canção e Encontro da Arte Espírita de Franca. O tema central deste ano será Artista Espírita, qual o seu limite? O FECEF acontecerá no próximo mês de novembro, certamente com total participação dos artistas espíritas. Informe-se www.fecef.com.br. A UFEC, União Fé, Esperança e Caridade, convida os interessados em estudar a doutrina espírita às quintas-feiras, das 19h30 até às 21h. Não precisa inscrever-se. O FEC fica na rua Padre Anchieta, 2360. Os portões são fechados às 19h45. Se preferir, ligue 981283863 e fale com o Sr. João. O Clube do Livro Espírita do Idefran pode distribuir livros espíritas pelo menor preço que um clube de livro pode oferecer, porque os compra em grandes quantidades. E veja que são 4 opções mensais em gêneros diversos, como romance, ciência, filosofia, mensagens, estudo, autoajuda e infantil. Você pode optar por retirar um ou os 4 livros do mês e até sobras de meses anteriores. Ligue 1637218282 ou acesse o site www.idefran.com.br ou ainda utilize o endereço eletrônico idefran@idefran.com.br. O mesmo endereço para as outras cidades. O site Idefran, www.idefran.com.br ou o e-mail idefran@idefran.com.br. O Centro Espírita José Marques Garcia, departamento da Fundação Espírita Allan Kardec, tem sua programação definida do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo até dezembro próximo. As atividades didáticas estarão a cargo de profundos conhecedores do Evangelho e são às quintas-feiras, 20h. Franca vive o clima do 45º mês de Kardec. O início se deu ontem. Tivemos seminário e palestra ministrados pelo confrade Silvio Costa, de São Paulo, sobre mediunidade na criança e no adolescente e cuidados na prática mediúnica no Centro Espírita. No próximo dia 12, sábado, Dr. Isaías Claro, da cidade de Oswaldo Cruz, retornará a Franca falando às 19h30 sobre o tema O Sermão da Montanha. No dia 19, no outro sábado, roda de esclarecimentos jurídicos e contábeis da Casa Espírita, a cargo do advogado Caio Abrão Dagger e do contador Cirlei Narciso,
No mesmo dia, Cisne. No cinema. A história por trás do nome. Também com entrada franca, às 19h30. Dia 26, uma palestra com o tema Uma abordagem médico-espírita da depressão, a cargo do Dr. Rodolfo Moraes Silva, às 19h30. Durante o 45º mês de Kardec, mega feira do livro com preços a partir de R$2. Todas essas palestras e seminários serão no Teatro Judas Iscariotes, Rua José Marques Garcia, 395. Pré-Mocidade, programa contínuo de orientação espírita fundamentado na vivência evangélica e voltado para a transição infância-juventude. Todas as terças-feiras, às 20h, no CEAS, Centro de Estudos Agenor Santiago, que fica na Rua José Marques Garcia, 375, Franca. Ligue a qualquer hora, telemensagem Idefran CHB Sistemas. Mensagens de elevação e confiança. Disque 16 3713 0299. É hora de pergunta e resposta. Vamos atender a nossa prezada ouvinte, Ana Lívia, do Jardim Centenário, que perguntou: por que o Espiritismo não admite a eutanásia, mesmo em casos de pessoas graves e irreversivelmente enfermas? Minha cara Ana Lívia, o nosso companheiro Felipe Salomão responderá. Segundo o que nos ensina o Livro dos Espíritos, livro básico da doutrina espírita, nós não podemos conhecer a natureza íntima de Deus, porque não temos evolução espiritual suficiente para tanto. Mas diz também a doutrina que podemos conhecer os seus atributos. E um atributo indispensável a Deus é o da justiça. Então diz-nos a doutrina espírita que Deus é soberanamente justo. Quer dizer, nada acontece por acaso nas nossas vidas. Tudo tem um fim útil, tudo objetiva o nosso amadurecimento espiritual, tudo tem como finalidade a nossa melhoria moral. Então, se uma pessoa está sofrendo, se ela está passando por uma dificuldade física irreversível, significa que aquilo não é obra do acaso, que ela está passando por essa situação porque merece, porque precisa, tem uma finalidade. Então, cabe a ela, se estiver consciente, resignar-se, aceitar e pedir a proteção, a misericórdia de Deus, que esta sim sempre existe, porque outro atributo de Deus é a soberana bondade. Acontece também que o sofrimento é um teste para a família que está passando pelo problema. Então, a família se vê diante de um quadro difícil, que é aquele de ver o parente, o familiar querido, numa situação difícil, irreversível, e ela não sabe o que fazer. Dizem aqueles que só veem o lado material da vida, que o melhor é cessar a vida, cortar os laços que prendem a pessoa à vida física e fazer com que ela morra o mais depressa possível. É a chamada eutanásia, palavra de origem grega que quer dizer boa morte. No entanto, como o Espiritismo nos ensina, nós não somos apenas um corpo físico, somos antes um espírito vivendo num corpo físico. Então, a nossa vida aqui na Terra tem uma finalidade, e a permanência no estado, na Terra, nos últimos momentos da nossa vida, é muito importante para o nosso amadurecimento espiritual,
para nós compreendermos o que fizemos, para nós analisarmos a nossa vida toda e para prepararmos o nosso retorno ao mundo espiritual, que é o mundo de origem, de onde nós partimos e onde, inevitavelmente, todos nós teremos de aportar no futuro. Ora, com esta visão, não tem cabimento pensar-se em eutanásia. Mesmo que haja sacrifício para a pessoa, mesmo que haja sacrifício para a família, o melhor é a família reunir-se. Também esta é uma finalidade do sofrimento, fazer com que a família se reúna, se junte as forças e possa estar ao lado do doente, do enfermo, dando-lhe o maior carinho possível para que ele possa desencarnar em paz. Então, a família deve se reunir forças e permanecer ao lado do doente. Nunca optar pela morte, porque a vida é um dom de Deus e só Ele sabe o exato momento quando é que ela deve ser cessada. Nós tivemos um caso que se deu nos Estados Unidos e que a televisão fez um alarde muito grande, de uma pessoa que estava já há 6 anos em vida vegetativa e de repente recobrou a consciência, voltando a conversar com os familiares, a ter uma vida parcialmente integral. É verdade que voltou a entrar no estado de vida vegetativa, mas imagine, se com a desculpa de ser uma vida vegetativa, os familiares tivessem optado por aplicar-lhe um veneno para apressar a sua morte. Nem esse retorno teria sido possível. Então, a morte não é uma melhor escolha para a solução do problema do doente grave e irreversível. É sim o carinho, a paciência, a caridade de estar junto àqueles que sofrem. Envie sua pergunta para Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14400-690, Franca, São Paulo. Ou ligue DDD 16 3721-8282 ou ainda e-mail idefran@idefran.com.br. O lar é o primeiro templo em que podemos e devemos realizar a nossa integração com a esfera superior. Com esta observação do espírito Nina Arueira, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã de hoje, agradecendo sempre pela audiência. Mas lembre-se, Sementeira Cristã também pela internet, em tempo real, www.radioimperador.com.br. A qualquer hora, www.idefran.com.br. Apresentaram Nara Carlone e Eurípides Mendonça. Participação de Ana Lívia e Felipe Salomão. Inserção virtual Antônio Carlos Essado. Áudio e sonoplastia Luiz Gabriel. Que Jesus nos abençoe a todos e até o próximo domingo, às 9h30. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.